Assim. Vamos lá, então. Bora, vai. Vamos lá, boa noite. Não dei boa noite, quem não estava aí. Vamos lá. A gente parou aqui, mais ou menos, né? A gente conversou sobre a estrutura dos cloroplastos, né? Como ele é formado, as lamelas, tilacoides, o que é grano, o que é DNA, estroma, né? Vimos a questão também dos ribossomos, ok? Tudo isso a gente conversou, tá? Então, só retomando algumas coisas que são importantes, principalmente duas estruturas ou duas partes, tá? Que são os tilacoides, depois o estroma, tá? O estroma é semelhante à matriz mitocondrial. Lembra que a gente estava fazendo sempre essa comparação entre mitocôndrias e cloroplastos, tá? Então, matriz, né, lá nas mitocôndrias é chamada de matriz mitocondrial, que é chamada de estroma. E aqui aparece, né, uma estrutura que é específica dos cloroplastos, que são os tilacoides, tá? E aqui vai acontecer, né, alguns eventos importantes aí. Lembrando também que é uma organela que tem uma organela dentro dela, tá? São os ribossomos que estarão dentro tanto de mitocôndrias como dentro de cloroplastos, tá? Aí depois vão ter outros grânulos, etc. E aí mais um detalhe, né? Nós temos um DNA específico dos cloroplastos, tá? Que é, ó, veja bem, que é independente do DNA do vegetal, tá? Isso que eu quero chamar a atenção, como a gente conversou na aula passada. O DNA mitocondrial independe do DNA do indivíduo, tá? Tanto é que, por exemplo, todos nós, a gente viu, né? Todos nós temos DNA mitocondrial de origem materna, tá? Bom, então aquele DNA independe do indivíduo, tá? Por quê? Aí entra aquela teoria endossimbiótica, né? Que subentende que em algum momento, né, do planeta Terra a gente teve um ancestral em comum. Tranquilo? Duas membranas, né? Só retomando, tá? Duas membranas também, assim como as mitocôndrias, e eu acho que era mais ou menos isso aí. Bom, aqui eu não me lembro se a gente conversou, mas algo que a gente já viu semelhante, né? Então, como se originou, então, os cloroplastos? Então, se originou, então, de uma, vamos dizer assim, de uma fagocitose, de um procarionte fotossintético, assim como as mitocôndrias se originaram de um procarionte aeróbico. Por que aeróbico? Lembram? Porque tudo aquilo que acontece dentro da mitocôndria, veja bem, isso é importante tanto na origem da vida, tá? Como nas teorias evolutivas, como também nessa teoria endossimbiótica. Tá? Pensando, vamos dizer assim, evolutivamente, tá? Das organelas, ok? Então, então tem que ser aeróbico, por quê? Porque a gente sabe que tudo aquilo que acontece, ou seja, tudo aquilo eu quero dizer, me referir, né? Ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, ou ciclo de Calvin, como quiserem, nós temos o quê? Nós temos uma parte aeróbica. E a parte anaeróbica, que é aquela primeira a acontecer, que é a glicólise, que é a quebra da glicose, acontece no citoplasma e ela é anaeróbica. Ela é fermentativa. E nós vimos, inclusive, um esqueminha, se caso as nossas células não fizerem respiração celular, ou seja, nas mitocôndrias, vai acontecer só o processo fermentativo e a produção de ácido lático, a gente conversou, da cãibra e tal, tá? Então, para a formação da mitocôndria, não esquece que teria que ser, então, um procarionte aeróbico, tá? Para formar um ser fotossintético ou fotossintetizante, então ele teria que ser, né, de um indivíduo que já faria fotossíntese. A grande questão da evolução é essa, né? Explicar como isso aconteceu, como surgiram esses seres fotossintéticos lá naquela época, tá? Essa é, vamos dizer assim, é o grande, o elo assim que falta para explicar. Foi por uma mutação, tá legal? É simples, vamos dizer assim, é muito simplista dizer que tudo isso aconteceu por causa de uma mutação. Pode ter acontecido? Claro que sim, ninguém está dizendo que não. Por isso que a gente chama de hipótese, tá? E não de uma teoria, ok? É uma hipótese que possa ter acontecido por causa... Claro, as teorias evolutivas são uma coisa. Agora, a hipótese é essa. É uma hipótese, tá? Beleza. Bom, e aí a gente chega na parte de fotossíntese, tá?
que, claro, a gente vai ver, como eu falei para vocês, depois a gente, vamos lá, pensando na respiração, a gente vai voltar lá quando a gente falar na fisiologia, né? Porque a gente vai trabalhar a fisiologia humana e a fisiologia animal e a gente vai ter que falar de respiração celular de novo. E lá na fisiologia vegetal a gente volta também a falar e aprofundar mais. Então aqui é para dar uma base legal para ir depois e ir adiantando. Embora as questões que apareçam ali no final, estava vendo agora antes da aula, são um pouquinho, né, chatinhas, né, para não dizer outra coisa. Bom, então o que acontece aqui? Ó? Nós temos então a fotossíntese. Então, a fotossíntese basicamente se divide em duas partes, tá? Diferente da respiração celular, que era em três. Ó, aí eu falo respiração celular, tá? A respiração celular é três partes: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, tá? Aqui a gente vai ter, vamos ser mais simplistas, tá? Fase clara e fase escura. Escura, tá? Ou, como tá aqui, ó, fase etapa 1 ou fotoquímica, tem a ver com luz, tá? E a parte seguinte, né, que é somente chamada de química. Ou seja, a participação da luz do sol, a luz solar ou qualquer outro tipo de luz, tá bem? Que a gente vai estimular uma planta, fazer fotossíntese em laboratório, por exemplo, ela vai acontecer enquanto a luz estiver presente. E aí, vejam bem, a luz ela não precisa incidir diretamente nas folhas ou no vegetal, tá? Um dia nublado, por exemplo, né? Eu já vi, por exemplo, uma coisa muito legal, assim, principalmente quando a gente trabalha com criança, né? Que assim, ó, dia nublado não tem sol, consequentemente, então a planta não, para eles, né? A ideia deles, para eles não faz fotossíntese, que é uma coisa óbvia, que a gente fala assim, ó, a planta precisa de luz. E na ideia deles, a luz não está presente quando o sol não aparece, quando o sol, vamos dizer assim, não brilha, né? E isso é interessante, né? Porque a gente esquece que, independente de qualquer coisa, ali tem a presença de luz, mesmo que seja filtrada, né? Tenha menor incidência, né? Na Terra, vamos pensar assim, a gente vai ter a presença de luz, tá? Assim como a gente sempre fala, né? Eu tenho uma planta aqui, tá no meio da minha sala, tá? Essa planta que está no meio da minha sala, ela está cada vez mais escura. Por quê? Porque ela tem uma incidência muito baixa de luz diretamente nela. Então, cada vez mais ela vai ficando mais escura. Ela não está morrendo, ela está sofrendo um processo adaptativo, ou seja, produzindo maior quantidade de clorofila para compensar essa falta de luz, entende? Então, a planta tem essas capacidades. Quem mora em apartamento, por exemplo, e tem nos apartamentos tem aquelas plantas, né, nos corredores, pode ver que essa planta normalmente é bem escura, independente da espécie. E se tu colocasse ela na rua, numa janela, próximo de uma janela, ela ia modificar um pouco o tom desse verde, tá? Então, isso é muito característico, assim, para quem observa. Até mesmo quando a gente compra, né? A pena que a Eduardo entrou, a outra, Duda, não entrou? Não entrou. Né? Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente vai numa floricultura, né? A gente vai numa floricultura, a gente vê, assim, né? Tipo, muito nítido. Tem outra, a gente diz, né? Tem planta que gosta de luz, tem planta que não gosta de luz. E é um fato, né? Tem plantas que não gostam de incidência. Vamos lá, o café, né? Café, eu gosto de dar sempre esse exemplo para comparar o café com o café da Colômbia, né? Para quem tomou um café colombiano, é um café muito mais, não sei explicar. Eu sou assim, ó, muito fanático por café. Então, só para vocês terem ideia, desde segunda de tardezinha, né? Terça de manhã eu tomei um. Eu tô sem tomar café. Então é meio que um vício, assim, sabe? Então parece que tá te faltando algo no dia. Mas é justamente porque eu preciso desacelerar, por causa da pressão, etc, etc. Bom, aí o que acontece? Tá? Veja bem, a gente toma um café brasileiro, seja ele qual for, né? Eu gosto de uma marca específica, né? Que é a Bom Jesus. Então, o que acontece? Tu faz aquele café, o café passado e tal. Aí tu pega um café colombiano, um café arábico, aí tem várias, vamos dizer assim, várias marcas, né? E aí marca, não estou te falando marca por marca, mas assim, vários tipos, né? E aí tu começa a sentir assim, pô, mas existem outros tipos de café que são muito, muito gostosos. Por exemplo, café colombiano, eles têm uma diferença, tá? Do café brasileiro. Primeiro é a plantação, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se tu exercer numa planta, tá? Aquilo que ela não está acostumada, a produtividade dela, ela pode ser assim, ó, ela pode ser menor, ou aquilo que tu quer retirar dela
o fruto ou a semente, ela pode ter uma menor qualidade. Entende o que eu quero dizer? Porque tu deu para ela mais do que ela precisa. A gente sempre assim, vou dar mais água porque ela vai sobreviver. Pode desmatar a planta. Por exemplo, um cactus, né? Que é muito comum as pessoas matarem cactus com excesso de água. Tá? Então, tá vendo? Se a gente der mais ou menos, isso vai influenciar no metabolismo do vegetal, como de qualquer ser humano. Eu vou comer 10 bauru essa semana. Tu sabe que tu vai passar mal. Porque é um excesso. Assim como também se tu não comer nada de, vamos lá, de doce a tua vida inteira, tu vai ter, por exemplo, claro, se tu não fizer a compensação nutricional, tu vai ter um déficit de carboidrato. Entende? Então, assim, tá, eu tô dando assim, pegando aos extremos. Então, o café colombiano é isso. O café colombiano é plantado embaixo da Amazônia. Por quê? Porque o café é uma planta que não necessita de raios de incidência direta nas folhas. E o café produzido no Brasil, né, que é no interior de São Paulo, é um café produzido à luz solar direta. Claro que existem, né, modificações genéticas, claro que existe uma série de coisas para manter sempre o quê? A produtividade. A biotecnologia veio para isso, tá? Para modificar, fazer com que essas plantas produzam o máximo possível, mesmo nessas condições que não seriam específicas. Então, o que se mantém na Colômbia? Na Colômbia se mantém, vamos dizer assim, aquela árvore, vamos dizer assim, nativa, tá? Aquela árvore original, tá? E não uma árvore modificada. Então, com isso, também vai perdendo qualidade, tá? Que é o caso do café brasileiro, que também é muito bom, eu não estou dizendo que é pior, só que perto do colombiano, ele é muito melhor. Muito melhor, justamente por isso, pelas condições que se dá para o vegetal, percebe? Então, ele fica lá no meio, né? No meio das árvores, né? E, consequentemente, ele tem uma produtividade, uma qualidade, né? Do fruto e, consequentemente, da semente com maior qualidade. Tá? Só para vocês terem ideia, tem uma colega, a tia de uma colega minha que tem, acho que uns 10 pés de café. E é muito bom tu torrar assim e fazer, é muito legal. Bom, voltando, né, embora eu estivesse falando da mesma coisa. Então a gente vai precisar dessa luz, e essa luz, né, ela não necessariamente precisa incidir diretamente, como eu acabei de dizer. Isso serve também, né, para as algas, tá? Lembrem disso. E aí, olha só, a fase 1, né, ou fotoquímica ou fase clara, normalmente traz assim, tá? Fase clara e fase escura, ok? É a fase onde a gente vai ter ela acontecendo nos tilacoides, tá? Então, a primeira coisa que tu tem que saber, a fase clara, fotoquímica, né, luz, ela acontece nos tilacoides, tá? Bom, além do mais, ok? Depois acho que vai aparecer num outro esquema ali. Aqui acontece na fase clara um fenômeno chamado de fotólise, olha o nome, fotólise da água, que é a quebra da água, tá? Então, a luz irá quebrar a água, tá bem? Isso é o que acontece, tá? Bom, a luz quebra a água, tá? E libera quem? Oxigênio. Tranquilo? Beleza. E aí? Olha onde está o hidrogênio. Olha o que o hidrogênio vai precisar. Adivinha? De um que é transportador elétrico. Que é o NADP, que a gente já tinha visto, né? A gente já tinha visto lá nas mitocôndrias. O que o NADP vai fazer? Vai se ligar a todos esses hidrogênios que foram sendo quebrados na fase clara. E vai segurar até a noite, vamos dizer assim, né? Até o período da fase escura que irá acontecer, olha aqui, ó, no estroma, que é como se fosse o citoplasma, né, do cloroplasto. Olha o que é absorvido também na fase escura ou química, o CO2. Agora, olha o que eu tenho. Eu tenho hidrogênio vindo da água. Isso é importante saber, tá? O hidrogênio vem da água. O carbono e o oxigênio vêm do CO2. Tá?
E aí é produzido o que no final da reação? Água e carboidrato. Então a pergunta é, isso apareceu já várias vezes na URGS, tá? Várias vezes. O carbono, né, vem da onde? Do gás carbônico. Carbono da glicose, do açúcar, tá? O carbono vem da glicose, desculpa. Carbono da glicose vem do CO2, do gás carbônico. O hidrogênio, aí todo mundo se atira, né? Aqui é que é, ó. O hidrogênio vem da onde? Da água. Tá? E aqui que todo mundo morre. Ok? Esse oxigênio aqui, ele vem da onde? Ele vem do CO2. Tá? Ele não vem da água. Porque o oxigênio da água é liberado durante o dia, né? Para fazer aquele equilíbrio. Tranquilo? Nada demais. Tá? Aí o que acontece? Gasta energia para fazer isso? Sim. Então o vegetal, olha aqui, ó, tá gastando energia ATP para produzir glicose. Ok? E aí o que aconteceu? Utilizou aquela energia, lembra? Perdeu a adenosina tri, ficou uma adenosina di. Né? Perdeu um fósforo energético, volta para a fase clara no dia seguinte, para ser produzido de novo e continuar. Aonde vai produzir essa energia aqui? Nas mitocôndrias do vegetal. Tá? Olha aqui, ó. O NADP foi utilizado, fez a sua função, transportou o hidrogênio para a formação da glicose, liberou o hidrogênio, o que ele faz? Volta, né? Parece que é uma coisa assim que ele vai para uma outra cidade e tal. Ele fica ali na volta para pegar, vamos dizer assim, para capturar mais hidrogênios do outro dia. Elton, isso acelera mais ou menos? Sim, óbvio, devido à intensidade de quê? De luz. Vou te lembrar uma palavrinha, não sei, quer dizer, vou te lembrar não, vou tentar fazer com que tu te lembre de uma estrutura das folhas, tá? Que é fundamental para Enem, para vestibular, para tudo, pensando em vegetal. Eu costumo dizer assim, ó, é o principal, eu, Elton, digo isso, tá? Não estou dizendo que é. Eu, Elton, digo, é a principal estrutura dos vegetais, estômatos. Lembram dessa estrutura? Estômatos, abre, fecha, tem as células guardas na folha, fica sempre normalmente na folha na parte de baixo. Então, ó, o que acontece? Se tem pouca água, os estômatos fecham para não perder o que? Oxigênio. Porque isso aqui vai perder por algum lugar. Não vai ser na raiz, vai ser pela folha. Né? Que é aquela história que a gente absorveu 6, liberou 6. Absorveu 6, né? Gás carbônico liberou 6. Então, isso está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, essa história que a gente, que são os pulmões do mundo, aí já começa a complicar, porque não é bem assim, porque o vegetal não é. Porque o vegetal está em equilíbrio com o ambiente. Porque ele não está pensando em nós. Entende? Os vegetais nunca pensaram em nós. Já pararam para pensar nisso? Porque, inclusive, eles surgiram no planeta Terra antes de nós. Eu digo nós, animais, né? Antes de nós. Então, eles entraram em equilíbrio com o ambiente. E a gente está aqui liberando CO2 na nossa respiração. Não estou falando nem da indústria, tá? Da nossa respiração. E aí começou, né, a gente precisar desse reequilíbrio do planeta. Por isso que hoje a gente passa por isso. A gente acha que é lento, porque a gente está falando de história do planeta Terra. Mas, por exemplo, o aceleramento do efeito estufa, de gelo, uma série de situações correlacionadas a esses desequilíbrios influenciam diretamente nisso aqui também. Inclusive, né, a diminuição, né, que no caso é um afinamento e não um buraco, a gente fala, o buraco da camada de ozônio. Na verdade, a camada de ozônio não tem um rombo, assim, né? Como se tu tivesse dado caído de joelho com uma calça de abrigo e rasgou um rombo. Aí todo mundo acha que aquilo ali é o efeito estufa. O efeito estufa, na verdade, é uma diminuição, né? Um estreitamento dessa camada. E ali, consequentemente, que por acaso é aqui perto de Rio Grande, né? O buraco, literalmente, é mais próximo de nós. Não sei se vocês sabem, mas é na nossa região, Rio Grande do Sul, Uruguai, um pedaço da Argentina, Antártida. É nesse espaço
que é onde existem mais ligações daqueles CFCs, daqueles produtos lá, daqueles elementos, né, que reagem com ozônio e aí faz esse estreitamento. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos sempre mais suscetíveis como é que se fala? A problemas de câncer, e os vegetais também. É isso que eu queria chegar. Não pensa que é só assim, lá o colono lá que fica lá na enxadinha, lá dia inteiro, né, na roça, que tu ri, né? Mas que tá sujeito a isso. Porque fica lá com as mãos de fora, com o pescoço, né? Pode ver que eles usam aqueles chapelões e com aquelas paninhos, assim, inclusive para proteger o pescoço, não é por acaso. Um calorzão e eles ficam manga comprida, que é proteção, até porque a pele deles, né, aqueles que são originários, por exemplo, de Itália, Alemanha, eles são muito brancos, tipo a Lara, assim, entendeu? Então, o que acontece? São mais suscetíveis a ter essas problemáticas relacionadas à pele, entende? Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. O vegetal também. Ou tu acha que o Rio Grande do Sul, hoje o Rio Grande do Sul, né, depois da Argentina, porque aí o Rio Grande do Sul começou a perder competitividade, eu estou entrando um pouquinho na geografia, eu sei que vocês têm, né, bons professores de geografia, mas, por exemplo, assim, o Rio Grande do Sul começou a perder competitividade de comércio, de comercialização, principalmente da soja. E aí se liberou, né? Forçou o agro, né? O agro é pop, né? A gente gosta dessa palavra, dessa propaganda. O agro começou a pressionar e aí foi liberado essa alteração, essa modificação, né? Para que acontecesse então a liberação da soja modificada no Rio Grande do Sul. E hoje nós temos, então ela suporta hoje seca, ela suporta uma incidência solar maior, tá vendo? Para quê? Para a gente manter a produtividade. Né? E não esquece que a grande parte da soja, 85%, 88% da soja, não é para alimento humano, é para alimento animal, ou seja, né, para alimentação e engorda de, sei lá, boi, cabra, galinha e etc., para ração, vamos dizer assim. Tranquilo aqui? Tranquilo, né? Bom, aí a gente vai para as etapas, né? Então, etapa da fotossíntese, tá? Então, de novo, primeira nos tilacoides, tá? Segunda no estroma. Tá? Então, o que acontece? Absorção de luz. Coloquei aqui um passo a passo, absorção de luz, que é a primeira, energia luminosa. Nos tilacoides. Então, o que vai acontecer? Transporte de elétrons, redução de NADP para NADPH. Ou seja, esse aqui é o transportador, né, querendo energia, querendo se ligar em alguém. Vamos lá, traduzir isso aí, né? Para se ligar naquilo que vai se desprender. Desprender de quem? Da água. Olha ali, molécula de água aqui, tá? Bom, o que a gente tem depois? Produção de ATP, como a gente viu no esquema anterior. O ADP, ATP, tá? E aí depois a gente tem também a fixação do carbono e conversão de CO2 em glicídios, que acontece aqui, no ciclo de Calvin, ok? Então o que eu tenho? Eu tenho aqui a água, esse hidrogênio sendo liberado e o hidrogênio vindo para o NADPH, que vai servir, não esquece, só quem vai ser utilizado da água é o hidrogênio. O oxigênio, lembra? Ele é liberado, tá? Bom, lá do CO2, CO2 entra direto no ciclo de Calvin à noite, ou seja, já na segunda etapa, tá? Para que aconteça, então, juntamente com a energia do ATP que foi formada durante o dia, juntamente com o transportador de elétrons, aí eu tenho carbono, eu tenho oxigênio e eu tenho os hidrogênios chegando. E aí eu tenho a formação de compostos orgânicos, né? Que a gente sempre diz que é a glicose. Tá? Aqui eu gostei porque tem umas nomenclaturas ali um pouquinho diferentes e essa imagem assim, já apareceu em prova, tá? Aqui na sequência,
Mesmo esquema para dizer a mesma coisa, só que, né, com, vamos dizer assim, um formatinho diferente, tá? Não se assustem quando aqui aparece grano, porque grano é um, né? Não esqueçam, grano é um, tá? Então, ó, a água, de novo, tem que ter água, tá? Se não tiver água, não faz fotossíntese. A energia luminosa. Quebrou a água. Quebrou a água, a ligação do NADP+, né? Em uma molécula de hidrogênio, que vai ser transportada para a noite, ou para a fase escura, né? Ou para a fase química. E o oxigênio é liberado. Inclusive, já é liberado durante o dia. Tá? Amanheceu, já começou a fazer a quebra de água. Tá? Por isso que algumas pessoas falam assim, tem que molhar as plantinhas à noite ou pela manhã bem cedo. Faz sentido. Né? Se tu molhar à noite, o que vai acontecer? Ela não é que ela não vai absorver, ela vai absorver água como se tiver necessidade, ela vai absorver água. Mas aí ela já vai ter, né, um reservatório para o dia seguinte. Se tu molhar ela pela manhã, faz sentido também. Por quê? Porque é o início daquele processo de fotossíntese. Então, ela vai ter água disponível para fazer aquilo ali durante o dia todo, para deixar disponível para ela ter mais carboidrato. Tá? Bom, e aí o que a gente tem? Aquele ATP, né, que a gente já viu, né, que ele é utilizado e volta. Ele é utilizado e volta. E assim vai. O que aconteceu? Absorveu o CO2. Tá? Então, as plantas trabalham ali na fase escura ou química, absorvendo, então, o quê? CO2. Utiliza tanto carbono como oxigênio? Sim. Para formar o quê? Glicose. Tá? Para formar o açúcar, né? No caso, aí é glicose. C6H12O6. Tá? E aqui a gente fecha, ó, essa partezinha aí, com essa questão que é obviamente, que é da URGS. Ela assusta, assim, um pouco, mas tu vai ver, tu não precisa saber tudo. Dá uma olhadinha aí rapidinho, eu sei que vocês já devem ter olhado, porque eu sei que são meninas muito estudiosas, então, né, dá uma olhada aí. Olha, se tu souber duas, tu já mata. Souber a primeira e a última, tu já mata. O bom do vestibular é isso. Tu não precisa saber tudo. Feito? Qual é a letra? Não? Não se alimaram a fazer? Eu vou falar, mas eu não sei se eu tô certa, mas eu acho, mas eu não sei, mas eu vou pelo que eu acho. Vai então. Eu iria de 1-1-2-2, mas não sei. Não sei. 1-1-2-2. É. Tá. Quem dá mais? Seria a letra B, no caso. Eu acho que é A, mas eu não sei também. Que é o quê? 1, 2, 2, 1. Gostei mais dessa. Vamos lá, então. Ó, a luz absorvida pelo pigmento. Já paro aí. Aonde a luz é absorvida? No tilacoide ou no estroma? Fase clara. Acontece aonde? Tilacoide. Ok? Já eliminei a D e a E. Já foram para o espaço. Olha o que é importante falando em vestibulares. Vestibular funciona sempre assim.
A diferente do Enem. Do Enem tu não consegue fazer isso aí, porque o Enem vai te deixar, talvez te dê a resposta só lá na última. Mas tá bem. Ó, enzimas que catalisam a fixação de CO2. Onde é que acontece a absorção de CO2? Vou voltar, ó. Onde é que acontece? Opa! Onde é que acontece a absorção de CO2? Não é na segunda fase? Não é na escura? Ó, vou voltar nesse aqui. Ó, não é na fase escura, ou seja, não está acontecendo no estroma? Então, 1, 2. Bom, fiquei só com a A e com a C. Ok? Fiquei só com a A e com a C. Olha como sou esperto, ó. Eu sei que a 1 é certa, eu sei que a primeira é 1, a segunda é 2. Então, essa aqui eu já risquei também. A B eu já risquei. Aí agora olha para onde é que eu vou. Eu já sei que a terceira é 2, que aqui ia me complicar a minha vida. Nunca ouvi falar de gliceraldeído 3-fosfato, resulta na... Sei lá que bicho é esse, entendeu? Já sei que é 2. Agora olha 3, a última, né? A oxidação. Pá, tu pode não saber o que é oxidação. Ok? Não precisa. Sei que quimicamente tu não precisa saber de nada disso. Agora, olha aqui lá, a oxidação de moléculas de água. Ele não está falando se isso... Veja bem, olha a diferença. Isso não é verdadeiro ou falso. Entende? Ele só quer saber onde acontece. É isso que a gente fica assim, será que está certo? Será que está errado? Não interessa se está certo ou errado. Só tem que ligar... É que eu nem digo, essa aí tu só tem que ligar pontinho. Eu prefiro essa do que aquelas verdadeiras ou falsas, porque aí tu tem que saber mesmo. Então, olha só, oxidação de moléculas de água produz elétrons. Oxidação quer dizer o quê? Não é uma quebra? É uma quebra, é a fotólise. Tá bem. E produz prótons e oxigênio. Tá bem, vamos supor que tu não soubesse nada disso, mas onde é que tem a produção de oxigênio? Olha para cá. Onde é que tem a produção de oxigênio? Pronto. Matei a questão. Letra A de anão. Tranquilo? Viu? Ó, quando for questões assim de 1 e 2, quando não for só verdadeiro ou falso, joga com as questões, joga com as respostas. Vai nessas duas aí. Fala. O estroma, daí seria o C. Ai, me esqueci agora. O CH2, né? Não, o C02. CO2, isso. Ali é que ele absorve e vai ser utilizado para a formação da glicose. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui ele está sendo, ó. Vamos voltar lá na primeira. Entendi. Na primeira. E a outra é o Isso, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, o CO2 é absorvido aqui no estroma, ó. Tranquilo? Vamos nesse aqui, então. Ó, olha só. É incorreta. Esquece que teu cérebro sempre procura, né? Busca a correta. Não? Incorreta, hein?
C? C. Vamos ver quem escreveu aqui. Deixa eu ver. Deu C. Tá bem, Cristina? Se achando a Yang. Tá bem? Vamos lá. Ó, vamos lá, decide. B ou C? Vou esperar aí tu chutar. Dá-lhe o teu chutômetro aí. Quem dá mais? Começar de baixo para cima, tá? Começar de baixo para cima. Vamos lá, ó. D. No processo 1, o produto eliminado é produzido pela fotólise. Sim ou não? Até aí tá verdadeiro. Ó, no processo 1, o produto eliminado é eliminado pela fotólise. Tá correto. Tá? E no processo 2, o produto que se elimina é formado após a oxidação da glicose. Respiração. Final da respiração, o que acontece? Quebrou a glicose, produziu o quê? Perfeito. Tá vendo? Eles misturaram aí tanto respiração com fotossíntese. É mais, vou até ser bem sincero para vocês, é mais comum misturar essa parte, até misturado com ecologia aí, tá? Tanto é que a resposta vai te precisar de não é de um conceito, mas de um entendimento de como isso se dá no ambiente, que é a ecologia. Beleza, então a D está correta, não é a nossa resposta, porque a gente procura a incorreta. Na C, no processo 1, beleza, lá em cima, tá? Fotossíntese. Ou seja, né, existe formação de compostos energéticos. Existe ou não existe? Glicose. Não forma glicose? E no processo 2, se verifica a liberação de energia. Sim ou não? Não está gastando energia na respiração? CO2 não tem energia? Tu não consumiu para produzir 36 ou 38 ATPs? Sim. Então liberou. Lembra que a gente conversou? Pode se liberar na forma de calor. É um exemplo. Ou para caminhar, ou para fazer correr. Esse bicho aí, será que bicho é isso aí? Tá bem? Um rato. Sei lá que bicho é. Não é rato, mas tá bem. Tá? Não é também. Correto. Olha B. Em ambientes agrícolas e estuários marinhos. Tá? O processo 1, ou seja, de fotossíntese, é responsável pela maior taxa de O2, presente na atmosfera. Tomem cuidado, tá? Porque aqui há controvérsia. No estuário é verdadeiro, porque é onde estão as algas, ok? Que consequentemente retiram o oxigênio da água e põem no ar. Então elas não retiram e põem, elas tiram da água, tá bem? Agora, em ambientes agrícolas, a gente pode questionar, tá? Em ambientes agrícolas, a gente pode questionar. Mas aqui eles consideraram como correto essa resposta. Até porque, tu vai ver agora, a incorreta é a letra A. E vou te explicar por quê. Olha só, nos campos e florestas, o processo 2 apresenta maior taxa no período noturno. Qual a diferença que tem? Algum ser vivo deixa de respirar porque é noite ou é durante o dia? O que confunde aí? Porque parece ser uma pergunta de fotossíntese e todo mundo acha, não, durante o dia é mais. Não é mais. Não libera 6, não absorve 6, acabei de dizer para vocês. Se libera 6, absorve 6, mas tu tá falando de um animal. Pois é. Mas o animal é mais ativo durante o dia. Ninguém está dizendo que não. Mas não tem modificações significativas. E, por exemplo, se for um coala, entendeu? Só fica pendurado, mastigando e dormindo.
Ele vai ter uma taxa significativa? Não vai, entende? Então, isso não, não, é a incorreta. E a incorreta é a letra A. A C tá corretíssima. Ok? A A que é incorreta, porque não há alteração, entendeu? Da respiração. Veja bem, olha aqui, ó, ele pergunta no processo 2. Ele não pergunta no processo 1. Se fosse no 1, obviamente que aí há diferença, porque a liberação de oxigênio aí tu vai ter diferença, que durante o dia o vegetal libera muito mais por causa da fotólise. Ponto. Fala. Não, quando eu li essa, eu fiquei me perguntando assim, por que que o animal vai estar liberando mais CO2 na noite? Aí eu, por Não isso é que... mais. Mas apresenta maior taxa no período noturno? Aí eu fiquei perguntando, eu achei que essa que tivesse errada, entendeu? Tá, não, então, tá bem, tá bem. Tá, mas essa tá errada. Sim, sim, mas aí depois, aí eu fiquei pensando, ai, será que é essa mesmo? É, Eu não porque sabia. as taxas elas não modificam, entendeu? Elas não têm muita modificação. E outra, vamos lá, vamos nós mesmos, tá? Agora, depois aqui da aula, todo mundo vai deitar e dormir, teoricamente, tá? Então, o que que acontece? A tendência é até que diminua, porque tu põe o corpo em descanso. A grande maioria dos animais, não. Mas uma boa parte dos animais, eles, vamos dizer assim, eles dormem durante a noite. Alguns têm, né? Vamos dizer assim, animal que é uma coruja, ela tem mais atividade durante a noite, né? Que é um animal de caça e tal. Tá, tirando essas exceções, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter uma taxa praticamente idêntica, tá? A gente só tem, assim, ó, tu não precisa ser à noite. Se eu tivesse sentado aqui, ó, paradinho, sem mexer em celular, sem nada, meu corpo estaria em repouso. Batimento bem lento, respiração bem tranquila, entende? É diferente de, por exemplo, se eu tivesse caminhando numa esteira. Faz ou não faz sentido? Faz, né? Ok? Olha essa do Enem aí embaixo. Fala de um monte de coisa. O que eu sempre falo para vocês? O que vocês já eram para ter pego já? O que é a primeira coisa que a gente pega as questões do Enem ou questões com muito texto, o que a gente olha primeiro? Ô, Elton, Fala. por que que eu falei que era C? Porque eu tava vendo a questão 5. Ah, Tava do muito de Enem. longe e eu tava Ah, vendo a não, tu já 5. tá. Isso aí, ó, vê se depois eu tenho que tomar remédio para ansiedade, ó, tá vendo? Tu já tá lá. Ah, não tá aparecendo as alternativas. Tem que fazer aqui de novo, então, parei. É, eu não vi a outra questão, pra mim apareceu só uma. E agora? Vamos lá, então. Por que será que não aparece? Ah, não, agora deu bug. É, teoricamente não dá para responder. É que eu já sei de cabeça. A resposta desse. Feito!
A cara do Eduardo, olha, já tá dando um nó no cérebro. Primeira vez que a gente lê, realmente. Isso tem a ver com muita química, né? Claro, física também, mas principalmente do salto quântico. Olha ali, ó. Há elétrons excitados, que é aquele salto que eles dão de uma camada elétrica, né, para se eletrificar. Então, olha só o que eles trazem. Eles trazem aqui um texto, né, que fala sobre uma pesquisa e tal, mas o que nos interessa mesmo, olha só, é isso aqui, ó. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. Olha só. Absorver, ó, absorver. Já te deram a resposta, hein? Absorver. Aí olha agora na sequência. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, ou seja, captadores. Vão captar algo, vão absorver algo, tá? Estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Tá bem. Nanotubos, carbono, O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente o quê? B ou E? Não, porque tem a ver com comprimento de onda. É B. A absorção de fótons. Ok? Por que não pode ser a E? Olha só, a captação de dióxido de carbono. Em nenhum momento ele falou aqui. Então, se ele falou de comprimento, se ele falou... ó, depois a gente vai ver lá na fisiologia da fotossíntese, né? Que aí tem comprimento de onda, tá? A luz branca, do que ela é formada, qual é a luz que melhor faz fotossíntese, etc. Que já caiu no Enem, diga-se de passagem, né? Não foi uma nem duas vezes, já caiu inclusive na mesma prova. Esse ano, acho que foi. Se não me engano, foi esse ano. Esse ano, no caso, o ano passado, né? Que caiu duas questões praticamente idênticas, assim, falando de comprimento de onda, tá? Então, por exemplo, assim, ó, captação de dióxido de carbono, aí teria que aumentar a eficiência da captação, e aí não teria a ver com comprimento de onda, tá? Então, a absorção de fótons, que é o que interessa, porque como a luz ela é absorvida, é através de fótons, né? Então, a luz, ela é... tem a teoria... Como é que é a física moderna que fala sobre isso? A teoria da... Não sei se é teoria ou hipótese que a luz é através de fótons, é de partículas ou ela é contínua? Eu não me lembro como é que se chama isso na física lá. Eu me lembro que é na parte de física moderna. Tá? Tranquilo aqui, então? Só para mostrar para vocês como é abordado. Claro que sempre vão complicar, eles nunca vão deixar de barbada, porque é uma parte que eles podem misturar, aí como vocês viram, tanto com a química como com a física. E isso é comum de acontecer. Deixa agora eu abrir aqui a nossa outra linda e maravilhosa. Cadê? Núcleo. E a gente passa para a terceira parte, né, de célula, que é o núcleo. Então, ó, vimos membrana, né, vimos citoplasma e agora vimos núcleo. Perfeito. Vamos lá. Olha que bonito isso. Ah, parece uma balinha de coma. Aquelas que vêm, as azedinhas, aquela que o João Pedro gosta. Olha aí, ó. Tranquilo? Então vamos lá. Olha aí, ó. Trouxe uma definição, chegou, poxa, me doeu os olhos aí. Ah, o tamanho da letra. Então, ó, uma região... Não esquece, tá? A gente está estudando partes de uma célula eucariótica, ok? Só para relembrá-los. A eucariótica é aqueles que têm núcleo, por isso que o núcleo aparece. Depois que a gente vê reino monera, aí a gente fala sobre as partes da célula procariótica,
tá? Embora elas tenham algumas coisas em comum, tá? Muitas, diga-se de passagem. Então, ó, núcleo, né? A região de uma célula onde encontra o material genético, tá? Beleza, tá? Aí, é só aí? Não, tá? Dos organismos, tanto os unicelulares como multicelulares, desde que seja o quê? Como eu acabei de dizer para vocês, eucariontes. Porque se for um procarionte, tu sabe que não vai estar no núcleo, até porque eles não têm núcleo. Ah, ó, o núcleo é o que caracteriza organismos eucariontes e os diferencia dos procariontes que não possuem núcleo. Tá? Só uma definição, ok? Adiante. Então, ó, agora sim. Então, agora, quais são, né, essas funções aí do núcleo, né? Então, ó, núcleo, eu coloquei assim, né, como o cérebro da célula, pois é a partir dele que partem as decisões. Então, assim, ó, tudo que tiver, né, de encaminhamento, tudo que tiver de resolução, tudo que tiver de dizer assim, ó, faz ou deixa de fazer, parte do núcleo. E aí parte do nosso código genético. E aí parte da característica daquela situação que tu vai ter em relação a aquele momento da célula. Tá? Ó, precisa fazer uma fagocitose, precisa fazer uma exocitose, precisa deixar absorver essa molécula, não precisa dessa molécula, impede. Ah, precisa reagir lá no citoplasma, alguma coisa. Então, tudo isso tem a ver, o núcleo toma essas decisões. Tudo a partir de reações químicas, tudo a partir dos genes que estão ativos naquelas células. E hoje vai ser importante porque a gente já inicia aqui um processo de conceitos, né, lá da genética, que as pessoas têm muita dificuldade de entender, tá? Então, assim, ó, vamos lá. Tudo que nós somos por causa do nosso material genético, ok? Claro, com influências do ambiente. A gente não pode descartar o ambiente, mas nós temos um código. Só que esse código sempre irá se expressar através de uma síntese de proteína. Então, eu costumo dizer assim, ó, todas... Claro, eu mando de novo, mas já tá... eu mandei na semana passada, esse mesmo, tá? Então, olha aqui, ó. O que acontece? A gente tem o quê? O que a gente tem? A gente vai ter sempre esse código, tá? Caracterizando ou nos dando determinadas características. Olha aqui, ó. Olha a barba do tio aqui, tá? Barba do tio, né? Por fazer, faz hora já tá até feia. A Eduardo só ri, ó. Aí tá vendo aqui, ó, que o tio tem umas manchas brancas aqui, ó. Tá vendo? É só na barba, no cabelo, muito pouco, tá? Então, só na barba. Por que eu tenho essa mancha? Porque aqui nessa região parou, lá no bulbo do pelo, parou a produção de melanina. E por isso que perdeu a pigmentação, porque não pensa que eu tinha barba branca desde os meus, sei lá, 15, 16 anos. Entende? Não tinha. Inclusive, eu tenho uma foto, umas dicas aí de cursinho, que eu tava com um barbão que eu parecia um Maomé, tá? Que eu usava, tá? Tá bem. Entendeu? Então, assim, ó, então é só para vocês verem que isso também o tempo vai dizendo assim, ó, chegou a idade, entendeu? Não é mais guri de 15 anos aí que pode fazer tudo, né? Virar as noites aí e tal, e achar que vai passar impune. Não vai. Tá? Então, isso é uma característica. Agora, ó, sempre dou o exemplo da minha orelha. Aí todo mundo acha graça. Porque a minha orelha é totalmente dobrada e tem um lóbulo solto. Então parece um sinalzinho, olha lá, ó. Olha como é que ela fica, ó. Parece sei lá o que é isso aqui. Então as pessoas dão risada. Pô, tuas orelhas dobradas. Quando eu nasci, só para tu ter ideia, olha o que é o desconhecimento da ciência, né? E aí não é de família, porque o médico mandou fazer isso. Né? Eu nasci com as orelhas assim, ó, totalmente dobradas, tá? E aí o médico mandou botar esparadrapo. Entende? Mandou botar esparadrapo. Não, vai ficar no lugar, relaxa, que a orelha era dobrada. E é ainda, até hoje. Aí o que aconteceu? Adiantou? Passei lá 3 meses com esparadrapo na orelha. Entende? E aí perguntou, adiantou a criança? Nada. Tá sofrendo mutação? Não. Por quê? Porque, claro, agora deu uma diminuída. Por quê? Porque aí cresceu o lóbulo e aí ele caiu um pouco, porque antes era muito assim para cima. Inclusive, numa aqui eu botava 2 brincos, agora eu tenho só 1. Então, são essas coisas, assim. Claro que não é por causa do lóbulo, botava porque eu achava legal. Então, assim, ó. Então, é só para vocês verem que, olha só, fiz 42 esse ano.
E a gente está falando de 42 anos atrás. E os caras achavam que tu botasse, por exemplo, um esparadrapo na orelha ia adiantar. É a mesma coisa dizer assim, não, põe o esparadrapo aqui, ó, te puxando para trás que vai sair a ruga. É mais ou menos por aí, sabe? Então a gente sabe que isso não vai acontecer hoje, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Então naquela época também não se sabia. Então eu também tenho uma outra coisa, sabe? Que é uma coisa muito legal. Eu nasci com os pés para dentro. Olha só, todo defeituoso. É que se vocês vissem o tamanho da minha mãe, vocês vão entender por quê, entendeu? Eu nasci, não tinha como um animal desse tamanho crescer dentro dela. Então era uma coisa absurda. Então meus pés ficaram muito amassados e eles ficaram para dentro. Eu não tinha os pés assim, sabe? De normal assim para baixo. Eu tinha os pés assim. E aí o que aconteceu? Vamos fazer operação, não sei o quê, aquela história toda. Mesma coisa. Aí um médico assim, ó, deixa essa criança no chão. Sabe aqueles médicos assim que eu gosto, tipo assim, sem bobagem. Larga aí, que aí pega, deixa eu tomar banho na valeta, que aí passa essas coisas todas. E aí, tipo assim, ó, larga essa criança no chão, porque aí a musculatura vai esticando, né? E aí vai voltando no lugar. Pergunta, nunca precisei de operação, nunca precisei de aquelas, como é que se fala? Antigamente se usava como se fosse umas botinhas especiais, tinha uns ferros do lado, nunca precisei utilizar. Claro, me dói até hoje, mas tipo, sabe? Então são coisas, né? A Eduardo tá dando risada que eu nasci todo defeituoso, mas é porque faltava espaço para crescer, entendeu, Eduardo? Ainda não tinha como nascer. Então, tá vendo? Isso é característica genética. Só que aí o que aconteceu? O ambiente, claro, da orelha não, mas dos pés sim, o ambiente fez com que eu não tivesse espaço para desenvolver da forma correta. E como nós somos, né, quando criança, muito maleáveis, a sorte, né? E aí isso fez com que eu tivesse essa problemática, mas que depois, quando foi ossificando melhor, fui crescendo, a musculatura esticando, e aí foi tudo para o lugar. Eu acho que só o cérebro, mas tudo bem, isso é um outro problema. Isso aí não vem ao caso agora. E aí pula essa parte, tá? Tranquilo? Então, fala. Tá, então o núcleo praticamente dá todo o comando do corpo, não é mais fácil falar assim? Perfeito, pode falar do jeito que quiser. Perfeito, é isso aí. Entendeu? É bem isso aí. É ele que coordena cada coisa. Agora mesmo, ó, eu tomei uma água, a Duda lá também tomou uma água. Isso aí vai passar, agora vai descer, esôfago, estômago, intestino, vai ser absorvido? Vai ser absorvido. Quem é que vai deixar ser absorvido isso aí? Núcleo das células intestinais, vai cair na corrente sanguínea, aí os núcleos das células vão dizer assim, ó, tô precisando de água no dedão do pé, o cérebro vai dizer, mas eu também tô precisando aqui no cérebro, e aí eles vão, entendeu? Coordenando o corpo, tudo a partir do quê? Do que a gente tem no nosso material genético. Então, óbvio que tem gente que funciona melhor, por isso que a gente diz assim, a pessoa tem predisposição a tal coisa. O que é a predisposição? Ela tem aquela característica. Ela pode ser desenvolvida ou não. Ela pode ser estimulada ou não. Entende? Por exemplo, assim, sei lá, uma pessoa tem assim, predisposição à hipertensão. Toda a família tem, mas só ele não tem. Aí tu olha lá a vida dele lá, o cara, leva, né, regradinho, bonitinho, comida e tal. Então, por quê? Então, o ambiente também influencia nisso. Então, se tu não, vou dizer assim, tu não dá, vou usar uma expressão, tá? Tu não dá chance pro azar, a coisa não vai acontecer. E vice-versa. Às vezes tu tem uma vida toda regradinha, toda bonitinha, e a pessoa morre de uma parada cardíaca, que ninguém sabe por quê. Ou desenvolve um câncer, sei lá da onde. Entende? Então, não tem, o corpo humano, né? Não só o corpo humano, os seres vivos são extremamente complexos. Sejam eles unicelulares, sejam eles pluricelulares. Por quê? Porque é assim, entende? Aí tu explica. Tem gente que teve a vida regrada toda, vive 90 anos. Aí o cara teve a vida regrada, fazia academia, corria, super atleta, isso e aquilo. O cara simplesmente sai na rua ali e infarta. Tô dando um exemplo assim, bem esdrúxulo, tá? Que é para pegar esses extremos, assim. Aí tu vai ver, tinha uma má... Claro, eu não estou dizendo assim, vejam bem, eu não estou dizendo que, por exemplo, assim, não devo fazer ou deva fazer, não é isso, não estou julgando mérito, eu estou simplesmente te dizendo que pode acontecer,
entende? Uma má formação, de repente, que a pessoa tinha no coração, e que nunca soube, porque sempre teve, né, um exercício, sempre teve uma alimentação saudável, etc, etc, mas nunca descobriu aquilo ali. E aí, um belo dia, aconteceu. Ou teve um AVC, sei lá o quê. Entende? Então, são coisas que a gente aí eu digo a gente, né? Ser humano a gente não consegue controlar. E quando a gente não consegue controlar, a gente tem essa sensação de fraqueza. Por que isso aconteceu? Né? Eu vejo as pessoas, principalmente no Twitter, né? Eu gosto de acompanhar o Twitter, é o muro das lamentações, né? Então as pessoas ficam lá, colocando lá assim, por que isso acontece comigo? Porque não sei o quê. Porque hoje eu tô com não sei o quê, com dor no dedão do pé, a minha unha encravou, entende? Então as pessoas ficam narrando, parece um diário, assim, né? Aquelas coisas. Aí eu dou risada, né? Tipo, claro que eu sei que as pessoas às vezes precisam estar ali, porque sabe que alguém vai comentar alguma coisa, e, sabe, isso faz parte hoje da vida que nós temos, e principalmente nesses momentos de pandemia, assim. Então, as pessoas precisam conversar. Hoje mesmo, uma professora chorando, porque 4 alunos abriram a câmera na aula dela. Tu entende? Porque, tipo assim, primeiro que ela falou assim, adorei conhecer vocês, começou a chorar. Aí tu entende? Como, assim, não é só professor, tá? Eu sei que tem várias pessoas passando por isso. E é sobrecarga. Por mais que a gente diga que não, é sobrecarga. De novo, aí é o que eu te digo. O núcleo está controlando isso, que ela tem que chorar agora? Não necessariamente, porque aí é outra questão. É a questão ambiental, de relações humanas, etc. Que a gente se afasta. Aqui a gente ainda consegue se ver de vez em quando. Entendeu? Tu mesmo, Nalanda, fica mandando mensagem toda hora. Entendeu? Até para falar bobagem. A gente fica dando risada. Eu dou risada aqui de ti, da tua cara. Entende? Então, as coisas assim, ó. Então, a gente preenche hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, de uma forma diferente. Mas faz parte, tá? Bom, seguindo aqui, ó, então, ó. Aí, de novo, ó. Olha agora. Decisões. Então, quem coordena a célula é núcleo, tá? Ele que manda em tudo, como a Nalanda falou, ele que coordena, é o cérebrozão lá, ele que pensa se sim ou que não. Às vezes erra também, é isso que tem que deixar claro para vocês. Faz tudo certinho. Não, vai errar, como a gente erra também. E eu errei, Elton. Porque foi o núcleo que fez. Não, tu errou porque tu errou, entendeu? Tu errou porque é bobado, alguma coisa assim do tipo, tá? Então fica tranquilo, não é tudo culpa do núcleo também. Então vamos lá, ó. Então olha só. Então, ó, localizam-se os cromossomos, né? Que aí no caso aí, ó, são... Opa, o que eu fiz aqui? Tá aqui. Opa, para, tio. Então, ó, compostos de moléculas de ácidos ribonucleicos, DNA, que carrega toda a informação sobre as características da espécie e participa dos mecanismos hereditários. Beleza. Fica aqui nenhuma dúvida, tá? Depois a gente vai desmistificar isso aí, ó. Cromossomos e cromatina. A gente vai ver que são momentos diferentes que a gente vai encontrar isso aí, tá? Depois, ó, cada região do DNA é composto por genes que codificam as informações para a síntese de proteína. Olha o que eu falei para vocês. Tudo que nós somos síntese de proteínas, tá? Que ocorre nos ribossomos. De acordo com o gene codificado, será sintetizado um tipo de proteína de acordo com aquela característica que tu precisa para um determinado fim específico, tá? Então, vai produzir determinadas proteínas para fins específicos. Pô, Elton, é possível que de repente num local do meu corpo não produza um determinado tipo de proteína? Porque lá não é necessário, ele vai produzir naquela região lá, dedão do pé. Eu gosto assim, porque pega o extremo, né? Dedão do pé e cérebro, ok? Então vamos lá, dedão do pé. Dedão do pé tem que produzir características de dedão do pé. Aí tu vai dizer, pô, Elton, faz sentido. Pô, que bom que tu vai pensar isso. Pô, Elton, retardado, né? Me falando essas obviedades. Que bom, entendeu? Se eu tô te falando dessas obviedades é porque tu já sabe muito de genética, de genes, entendeu? De entendimento, de compreensão desse processo que é vamos lá, que é o mais complexo dentro da biologia, que é aquilo que a gente não vê, entende? A gente vê a expressão que a gente chama de como lá da genética, fenótipo. É o que a gente vê. A Lara lá com o cabelo loirinho, o Elton aqui, ó, com falha na barba, a Duda mexendo no celular, né? Então, ó, o que acontece? É isso que a gente vê. Viu como eu vejo daqui? Olha aqui, ó. Então, o que acontece, ó?
a gente vê isso, tá? Então, quando a gente passa a não enxergar assim, não, mas como assim? Né? A Nalanda falou, tipo, pô, mas é o que manda em tudo, então é isso aí. A gente não enxerga isso, sabe? Parece que tem que ter um bonequinho lá dentro nos falando, mandando um recadinho, um WhatsApp, ó, faz tal proteína agora, deixa de fazer tal proteína agora. E a gente sabe, quer dizer, né, espero que vocês entendam que não é assim que funciona. Por quê? Porque, de novo, dedão do pé produz características de dedão do pé. E aí tu vai me perguntar, pô, mas tem os... Ó, veja bem, tem os mesmos genes que os neurônios? Eu vou te perguntar. Depende. Ou vou te responder, na verdade. Depende. Em termos de código genético, o que tem no dedão do pé é a mesma coisa que tem no neurônio. Olha o que eu estou te falando. Em termos de código genético. Agora, em termos de código, olha, presta atenção nisso que eu vou te dizer, mas não espalha, tá? Em termos de código ativo, de genes ativos, não. Ah, então tu quer me dizer que eu tenho, vamos lá, o gene da unha no neurônio no meu cérebro? Tens? Tá, e por que ele não produz unha no meu cérebro? Porque no cérebro, ele é cérebro. E lá, no dedão do pé, ele nasceu lá no leito unguinal, né? Ele nasceu para produzir proteína específica da unha. Ponto. Tá vendo? Então, de acordo com a característica, tu vai ter olha a palavra, tu vai ter determinados genes ativos. Mas tu vai ter todos os genes lá. Alguns irão funcionar, alguns não irão funcionar. Entende isso? Assim serviria para o fígado, para o pâncreas, para o estômago. Então, cada um vai produzir a característica específica de acordo com o local que ele está. Tá? Isso é bom já deixar claro agora, que a gente vai ver depois. Aqui só um resumo, ó, de um processo que a gente já viu, né? Que é a síntese de proteína. Então, ó, núcleo, material genético, né? Produzindo o quê? Um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ao encontro da organela responsável pela síntese de proteína, que são os ribossomos, tá? Os ribossomos vão, então, né, chamar, entre aspas, um anticódon, ou um RNA transportador, que vai transportar, que essa é a função dele, transportar os aminoácidos específicos, tá? E não esquece que isso sempre se dá através de trincas ou códons, tá? Então, são 3 bases que codificam um aminoácido. Ó. Bom, aí a gente vai para os componentes do núcleo. Tá? Então, componentes do núcleo. Ó, o núcleo contém o nucleoplasma, que também é chamado de cariolinfa, aquilo que preenche o núcleo. Okay? Substância onde está mergulhado o material genético e as outras estruturas. Tá? Então, não tem uma função muito específica, quero chamar a atenção, é simplesmente isso, é para deixar, né, esse material, vamos dizer assim, ou todas essas estruturas presentes lá dentro. É como se for, eu gosto de comparar assim, ó, a cariolinfa, o nucleoplasma, é semelhante ao citoplasma, só com um pH um pouco mais baixo. Tá? O pH do citoplasma gira em torno de neutro, né, ali 7, 6,8, 7,4, por aí, tá bem? E dentro do núcleo é um pouquinho mais ácido, justamente por causa da presença dos ácidos ribonucleicos, né? No caso aí o DNA e os RNAs, que ficam ali guardadinhos, bonitinhos, tá? Bom, e ele é envolvido, ó, pela carioteca, ou também chamada de membrana celular. Membrana celular não, tá? Aqui, ó, arruma aí quem tá aí, ó. Ó, isso foi até bom. Não é membrana celular, é membrana nuclear, tá? Só para quem está acompanhando aí, está anotando alguma coisa, já risca aí, depois eu arrumo. Tá? Então, aqui, ó, é carioteca e membrana nuclear. A membrana celular é como se fosse a membrana plasmática, tá? Bom, que delimita, então, o núcleo e envolve o material genético. Então, o que é composto, né? De que é composto o núcleo? Então, o núcleo é composto do material genético, é composto da cromatina, é composto da carioteca, é composto do nucleoplasma. E ainda aparece uma outra estrutura, que é o nucleolo. Aí as pessoas costumam me perguntar assim, professor, posso dizer que o nucleolo é o núcleo
Do núcleo, eu assim, não pode, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O nucleolo é apenas um local onde vai ficar reunido, né, armazenado ali vários RNAs e algumas proteínas que vão ficar, entre aspas, soltas. Tá? Algumas enzimas, etc. Então, eles se acumulam, ficam numa região única. Fala. Qual é a diferença de nucleoplasma e cromatina? O nucleoplasma é o local onde a cromatina está inserida. Tá? Pensa assim, ó, o nucleoplasma é isso aqui, ó, é o que está aqui dentro, que preenche, como se fosse o gel, é o mesmo gel, muito semelhante ao citoplasma. O nucleoplasma é semelhante ao citoplasma. Tá bem? Só que um pouquinho, de novo, né, um pouquinho mais ácido por causa da presença da cromatina ou dos cromossomos. Tanto faz. Tá? Oi? Ele é revestido pelo retículo endoplasmático rugoso? Não, na verdade, assim, ó, o retículo endoplasmático rugoso, ele é contínuo à carioteca. Ele é contínuo à carioteca. Olha aqui, ó, como traz a imagem. Depois a gente vai conversar. Oi, fala. Tá, como assim? O que reveste ele, então, Elton? O que reveste o núcleo é a carioteca. É uma membrana. Okay? Tá, mas não é aquele negócio pequenininho? Qual negócio pequenininho? Os poros, esse aqui? Isso. Não, os poros estão na membrana. Pensa assim, ó, é uma membrana normal. Pensa assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Tá, entendi. O rugoso, então, fica bem ali no meinho. Isso, ó. Pensa aqui, ó, laranja, tá? Laranja é o nosso núcleo. A tela que tu tá enxergando é a nossa célula. Ok? Então, a casca da laranja é a carioteca. A casca, tá? E aí, junto à casca, aqui, imagina que a casca fosse contínua aqui, já sai o retículo endoplasmático rugoso e o liso. Entende? Então, aqui, na verdade, ele só é junto. Só tá junto aqui, tá preso, vamos dizer assim, a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Agora a gente vai ver parte por parte agora. Tá? Se não entender, pode perguntar de novo. Ó. Carioteca, então, ó. Agora vai, ó. Então, ó, membrana que envolve o núcleo, tá? É chamada de carioteca. Tem a natureza, ó, né, composição, como quiserem, semelhante às membranas celulares, ou seja, né, uma dupla camada lipídica com proteínas. Eu posso dizer que a carioteca também, então, é formada por fosfolipoproteínas? Pode. Se eu estou dizendo que ela é semelhante às outras membranas, e aí quando eu falo outras membranas, tem que pensar também nas organelas membranosas, tá? Que tem a mesma composição da membrana plasmática e etc, etc. Tá? Bom, ó, a membrana mais externa está ligada, ó, Nalanda, a membrana mais externa está ligada ao retículo endoplasmático e muitas vezes, né, possui ribossomos aderidos a ela, juntos ali, presos a ela. Tá? Por quê? Porque a carioteca é dupla, tem dupla membrana. Tá? No lado interno, ó, da membrana, ou seja, da carioteca, ajudam na sustentação da carioteca. Participam do processo de divisão celular, contribuindo para fragmentação e reconstituição do núcleo. Tá? Então, já pode ver que a parte mais externa tem uma funçãozinha ali de estar ligada a algumas organelas, como os retículos e alguns ribossomos, e a parte mais interna já participa de uma, vamos dizer assim, já tem uma função, né, um pouquinho mais fisiológica e não tão anatômica, que é, né, participar do processo de divisão celular. Tá? E aí uma outra coisa importante também, agora eu já explico por quê, né, existem poros na carioteca, já tem aqui, ó, para controlar a entrada e saída de substâncias, principalmente quem dos RNAs, né? Pensa um RNA mensageiro, quando ele é formado, preciso sintetizar determinada proteína, então ele vai ser formado onde? No DNA, a partir do DNA, e a partir do DNA, então, ele precisa ir lá para o citoplasma para sintetizar a proteína, e aí ele precisa passar pela membrana, e aí não teria facilidade de passar pela membrana. Não conseguiria, na verdade. Então, esses poros servem justamente para isso. Tá? Para fazer com que aconteça a passagem, principalmente desses RNAs mensageiros. Tá?
Dúvida? Karateka, tranquilo. Cromatina. Bom, aí começa algumas coisinhas. Então, ó, as moléculas de DNA associadas a proteínas, tá? O nome dessas proteínas, tá? São chamadas de histonas. Eu só vi isso 2 vezes, né? Mas sempre em vestibular, ok? O nome das proteínas associadas ao DNA, ok? O grupo, né? O conjunto dessas proteínas é chamado de histonas, tá? Então, existem proteínas associadas ao DNA, ok? Bom, beleza. Seguindo, ó. A cromatina pode estar mais densa, ou mais enrolada, ou mais espiralizada. Olha só as nomenclaturas que começam a surgir. Mais densa, mais condensada, mais espiralizada, mais enrolada, tá? Em determinados trechos. Então, são chamadas, ó, de heterocromatina. A que se diferencia das regiões, né, de consistência mais frouxas ou menos densas ou menos condensadas ou não espiralizadas, chamados de eucromatina, que depois nas imagens, né, vai ficar bem legal para a gente enxergar, tá? Então, ó, não esquece, a mais densa, heterocromatina, a mais simplesinha, lisinha, eucromatina. Isso vai ter uma função importante que tem a ver com o que a gente estava falando, de genes lidos e genes não lidos. Tá? Bom, os conjuntos de cromossomos que constituem cada espécie é chamado de cariótipo. Então, isso não é só humano, tá? Então, vou te dar um exemplo aqui. Drosophila melanogaster tem 8 cromossomos. Não fala essa cara. É a mosca mais... Aliás, é o ser vivo mais estudado da face da Terra. Tá? É a chamada mosquinha das frutas. Ok? Então, Drosophila melanogaster, 8 cromossomos. Ok. Qual é o cariótipo dela? 8 cromossomos. Ponto. Seres humanos, qual é o nosso cariótipo? 46. Tá? Então, ó, seguindo aqui, ó. No ser humano, por exemplo, são 22 pares, o que nos dá 44. Olha a matemática, hein? Não vamos errar essas coisas. Ah, que já caiu no Enem, inclusive. De uma mistura lá de um transgênico, tá? E teve gente que errou. Era só somar o negócio lá, a metade de uma espécie com a metade da outra espécie e dar o resultado. Já caiu isso no Enem, tá? Então, ó, são 44 aqui e um par de cromossomos sexuais. Então, qual é a diferença? Vamos lá. O que é um... Depois a gente vai voltar a falar nisso, tá? O que é um cromossomo autossômico? É aquele que leva as características ou aquele que contém os genes, vamos dizer assim, aqueles que contêm os genes que independem de sexo. Por exemplo, olhos na espécie humana, tá? Os olhos na espécie humana, a cor dos olhos, por exemplo, na espécie humana, independe de sexo. Entendem isso? Então, se é verde, se é rosa, se é azul, cor de vinho, laranja, castanho, não interessa. Interessa se é homem ou é mulher, tá? Vai ter a cor dos olhos lá específica dentro daquele padrão. E ponto final. Agora, por exemplo, existem algumas características que estão, né, restritas, que mais? Ligadas ou são influenciadas ao sexo. Por exemplo, órgãos genitais. Tá? Os órgãos genitais, eles são desenvolvidos de acordo com a constituição dos cromossomos sexuais. Algumas doenças, hemofilia, por exemplo, daltonismo, por exemplo. A característica que não é doença é... Como é que é o nome? Tem um nome diferente. Pelo na orelha. Ok? Só o homem tem. Mas ela tem um nome que não é pelo na orelha. Tá? A mulher não tem. Dentro da orelha, a mulher não tem. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, pode criar aquele pelinho assim, aquela peluzinha na volta, isso é uma coisa. Mas dentro da orelha, aqueles pelos assim, parecem umas moitas, sabe? Isso aí só o homem que tem. Tá? Vocês riem? É. Então, assim, ó, e outra, se eu tenho, meu filho vai ter, meu neto homem vai ter, e assim por diante. Todos os homens da minha linhagem, né, irão ter. Tá? Então, isso é... Então, por quê? Porque está ligado ao cromossomo Y. Entende?
Então, por isso que a gente tem que ver, assim, ó, por isso que a gente diz, existem características que independem de sexo. Ah, ter unha assim ou unha assado, mão assim ou mão assado, pé assim ou pé assado, pé chato, né, que a gente chama. Então, isso independe de sexo. Então, são características autossômicas. Então, toda vez que vier um problema de genética, principalmente vocês estão, né, terceirão, quem ainda está no terceirão, tipo, normalmente é genética, biotecnologia, é uma característica autossômica recessiva. As pessoas ficam assim, que isso? Entendeu? É uma característica que independe de sexo. Tá? Então, é isso, tá bem? Bom, os cromossomos humanos, então, por exemplo, têm forma e tamanho típicos, o que fala... Hoje eu tava fazendo um exercício, eu acho até que era do teu livro, tenho quase certeza. Era do teu livro, e falava exatamente isso. Autossômico, não sei o que, e aí eu fiquei tipo assim, o que eu faço? Eu não faço ideia do que é isso. Aí eu pesquisei e fez sentido. Claro, ainda bem, né? Eu acho que era tipo que ele tinha algum problema, e aí qual era a chance de passar pro filho dele? E aí a chance era 100%, uma coisa assim. Aí, por exemplo, assim, claro, aí vamos lá. Se é autossômica recessiva, tá? Autossômica recessiva, aí depende da constituição dele. Recessiva, ele é azinho, vamos supor, ele é azinho. Então, ele vai sempre doar o gene pro filho dele. Agora, vai depender também da constituição da mãe. Entende? Porque se a mãe, a mãe tiver a característica, sei lá, albinismo, tá? O cara é albino, azinho. A mãe, se a mãe for azão, ele nunca, os filhos desse casal nunca vão ser albinos. Porque sempre a mãe vai doar pelo menos um azão. Agora, se ela for heterozigótica, azinho, aí existe 50%. E se ela também for azinho, aí sim é 100%. Né? Um casal albino só vai ter filho albino. Vamos lá. Um casal com uma orelha presa. Entende? Se eles forem puros, né? Como diria Mendel, ou como a gente chama hoje, se eles forem autossômicos recessivos, então eles só vão ter filhos, meninos ou meninas, independente do sexo, porque é uma característica autossômica, somente com um lóbulo da orelha preso, entende? Porque é autossômico. Quem tem lóbulo solto é dominante. Assim como, por exemplo, cor dos olhos, etc. Aí tu vai dizer assim, mas tem variações, Elton. Assim, meu pai e minha mãe têm, mas eles são hétero ou eles são homo? Entende? A gente também não tem como definir isso, a não ser, por exemplo, no sangue. Vou te dar um exemplo aqui em casa, tá? Minha mãe é O, tá? Meu pai era A. Ok? Então, por exemplo, assim, meu irmão é O, meu irmão é A. Não, meu irmão é O, minha irmã é O e eu sou A. Ou seja, como é que eu... Veja bem, a minha mãe era O, só podia doar o gene do O. O meu irmão foi O, minha irmã foi O, ok? E o meu pai era A, tá? Então, eu sei que eu sou heterozigótico. Eu sei que eu tenho Izão A e Zin. Entende? Ou seja, o meu filho, independente da mãe, no caso João Pedro, tá? Independente da mãe que ele tivesse, ele poderia ser A, ele poderia ser O e ele poderia ser AB. Ou seja, se eu quisesse fazer um teste de paternidade utilizando sangue, não adiantaria nada. A única coisa... poderia ser B. Porque como eu tenho o gene do O, se a mãe dele fosse B, ele poderia ser B. Ou seja, ele poderia ser qualquer sangue. Então, se eu quisesse fazer um teste de paternidade, eu nunca poderia utilizar o sangue. E algumas vezes... eu dou risada porque, olha, em algumas vezes a gente descobre algumas coisas somente pelo sangue, porque aí é possível. Entende? Foi o que aconteceu comigo uma vez dando aula em Pelotas, lá no São José, em Pelotas. Que aí eu dava aula para os segundos anos, tinha um outro professor que dava para o primeiro e para os terceiros. Estava começando, né? Estava começando a dar aula. E aí, no inverso, né, que era o preparatório para o PAV, eu dava aula para os primeiros, para os terceiros e para os segundos. Aí eu dava aula para todas as turmas no preparatório, que era extra, assim, e tal. Então, eles tinham 2 dias à tarde. E aí eu tinha que dar aula de genética para o terceiro ano.
E aí, claro, né, o professor lá, né, tinha a maneira dele de trabalhar e eu sempre respondia essas perguntas, dúvidas que as pessoas tinham. E aí a guria começou a martelar assim, não, mas não pode, assim, eu olhava pro quadro, o que eu dei de errado, né? Tava começando, imagina, dava aula há uns 4 anos, 5 anos, nem isso, eu acho. E a guria é muito minha amiga, me dou com ela até hoje. E aí, tipo, e aí ela descobriu que ela era filha adotiva na minha aula. Ela era. Aí me chamaram uma vez na secretaria, ela disse, vamos demitir, né? Mas não, aí tá. Mas foi para te ver como as coisas acontecem na vida de professor. Também na vida de professor de biologia, né? A gente... Hoje eu dou risada, mas na época, olha, foi um troço, hein? Tanto é que eu saí da aula, assim, de tarde, era uma quinta-feira, nunca mais esqueço. Uma quinta não, uma sexta-feira. Olha só, ainda fui substituir um professor, eu nem era para estar lá naquele dia, que o professor tinha quebrado a perna. E eu estava, na verdade, num galeto, que era, tipo, quando ganha lá, tem as Olimpíadas, aí as turmas ganham um galeto lá no sítio da escola. Aí eu fui, e aí mandaram eu voltar, porque não tinha outro professor para dar aula pro pessoal, e eu voltei para dar essa aula. E aí acabou acontecendo isso. Eu falei, vou ser demitido, né? Mas aí, a mãe foi lá, me agradeceu, me abraçou, dizendo que ela me adorava minhas aulas, não sei o quê. Aí eu me lembro que a irmã Anitta, tem história. A irmã Anitta, assim, Elton, muito bem o teu posicionamento, que ela fala, Elton, bem assim, né, aquelas colunas, assim, muito bem o teu posicionamento, assim, não sabia nem o que dizer, entendeu? Porque, assim, não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu batia a palma, mas acontece, entendeu? E ela descobriu simplesmente, minha mãe é X, meu pai é Y, como é que eu sou tal coisa? Eu não lembro o que era agora, entende? Um era a B, e ela era O, ponto. Era isso aí. O pai era a B e a mãe era alguma coisa e ela era O. Eu assim, não tem como. Não, mas porque tá bem. Tô te falando. Não tem como. Entende? Porque se é A, B, tu doa A, tu doa B. Então a criatura vai ser A, B ou AB. Nunca O. Ponto final. Era uma coisa assim. E aí, me dou com ela até hoje. Ela trabalha, normalmente quando tem esses shows, assim, esses eventos, ela tá sempre nesse show, evento, que ela é bonitona, assim, ela foi modelo e tal. Agora faz horas que eu não vejo ela. Mas, e aí, professor, aí vem, me abraça, aquelas coisas, sabe? E, cara, a vida seguiu tranquilo, sabe? Mas é coisa que acontece. Já aconteceu coisa pior, tá? Mas um outro dia eu conto. Tá? Olha aqui, ó. Na sequência, assim, a gente vai ver na sequência, sempre vai vir essas histórias. Aí eu conto pra vocês com mais calma. Tem história, cara. Já passei, olha, jurei que eu ia ser demitido. Mas fiz a minha parte, entendeu? Como escola, como professor, até porque ela me perguntou sem me dizer que era a situação dela, entende? E ela saiu chorando da aula. Aí todo mundo me olhava com uma cara de raiva, sabe? Com as colegas dela, assim, que saíram junto. Podemos ir junto? Não, pode ir e tal. Saíram as 4, 5, aí eu pensei, o que eu fiz, né? Fiquei pensando. Aí sabe quando tu começa a analisar assim, será que eu falei alguma coisa? Será que eu fui grosso? Será que não sei o quê? E aí, na verdade, não, era simplesmente assim, não tem como. E ela, acho que porque ela era muito ligada. Então, assim, caiu a ficha dela assim, realmente não tem como. Sabe? Se não tem como é que eu sou, né? Aí, chegou em casa, acho que deve ter perguntado aí no outro dia não, isso foi na sexta, na segunda-feira, na segunda não, na terça-feira marcaram a reunião comigo, e eu assim, tá, né? Porque aí segunda-feira eu dava aula numa outra cidade, dava fora de Pelotas, e aí na terça-feira eu tava em Pelotas. Foi isso. Aí vamos adiante, deu de história. Tranquilo aqui, nenhuma dúvida. Então, cromossomos, então, eles têm um padrão nos humanos, tá? Então, olha aí, como a gente fala, né, em relação, tem nomenclaturas diferentes em momentos diferentes, tá? Por quê, né? Porque vai estar num estágio diferente, mas o que eu quero te chamar a atenção? Sempre será o DNA ali, ok? Então, assim, não pensa que, assim, as pessoas assim, como assim 46 cromossomos? Cara, então a gente tem 46 moléculas de DNA em cada célula do nosso corpo. É isso que vocês têm que entender. Inclusive os sexuais. Tem 46 moléculas de DNA. Vou voltar aqui, 2 casinhas. Não, mais. Não, aqui passei. Aqui, tá vendo aqui? Aqui nesse núcleo aqui,
Então aqui, se isso aqui fosse um núcleo humano, eu teria 46 moléculas de DNA. Eu não tenho uma cromatina, eu tenho 46. Porque a nossa espécie, se fosse da Drosophila, como eu falei para vocês, teria 8 filamentos, porque a gente fala de cromatina. Cromatina é um filamento simples. Olha bem. Cromatina é um filamento simples, sem estar condensado, sem estar espiralizado. Olha agora como vai aparecer uma nomenclatura. Olha aqui. Cromossomo simples, não duplicado, mas condensado e espiralizado. Olha o nome que se dá. Cromonema. Ok? Tem um nome específico. Então, assim, ó, como se eu dissesse assim, ó, o DNA forma a cromatina, que pensa assim, ó, pensa numa mola. Eu costumo utilizar mola, tá? Mola de banco de bicicleta, qualquer molinha. Se tu esticar ela, ok? Estica ela, puxa ela todinha, ok? Tu tem uma cromatina. Simples, tá? Uma mola só, estiquei, cromatina. Larguei ela, eu tenho uma cromatina condensada, que ela passa a ter um nome diferente. Olha aqui, ó, cromonema. Se eu duplicar, eu não, né? A célula lá, duplicar aquela mola e essa mola ficar presa por uma estrutura no meio, aí eu passo a ter um cromossomo. Então, Ailton, tu está me dizendo que cromossomo nada mais é do que uma cromatina duplicada e condensada? Perfeito. É tudo a mesma coisa, vocês entendem? Que esta estrutura que eu tenho mania de botar a mão aqui no coisa, mas aí, óbvio, vocês não veem a minha mão, né? É mania de professor, que aí eu consigo apontar para as coisas. Mas olha aqui, ó, vamos lá, pegar o cursor, ó. Isso aqui é isso aqui duplicado. Ok? Que é diferente disso aqui, tá? A gente já chega lá. Mas isso aqui é isso aqui duplicado. E vou te dizer mais, esse lado aqui, como é um cromossomo, ó, cromossomos com duas cromátides. Então, isso aqui é uma fita, isso aqui é duas fitas. Aí, olha só, em algum momento da nossa vida, da nossa célula, se ela vai se duplicar, a gente vai ter 92 moléculas. Vocês entendem isso? Qual é o normal? A gente ter 46. Assim, ó. Tá? Vamos pensar assim. Não precisa ser cromatina, que é o filamento sem estar espiralizado. Tá? Então, vamos supor que ele fosse assim. Nós teríamos, então, 46. Em algum momento da vida, ela se duplica para anteceder a divisão celular. Tá? Precisa duplicar. Então, ela fica assim. Então, eu passo a ter 92 moléculas. Porque, olha só, esse lado dos cromossomos tem que ser idêntico a esse lado. Consegue entender? Este lado, eu não estou falando, isso aqui não é DNA. Esse lado aqui tem um A, esse lado tem um T, esse lado tem um C, esse lado tem um... Não! Aqui nessa fita aqui, ó, que está em espiral, por isso que a gente diz espiralizada, aqui tem, de um lado tem A, de um lado tem T, de um lado tem C, de um lado tem G, do lado tem G, do outro tem C, do outro tem T, do outro tem A. Ali, e aqui tem que seguir o mesmo padrão. Se começou com A, tem que ser T, se começou com C, tem que ser G, e assim sucessivamente. Este lado aqui tem que ser idêntico a este aqui. Por isso que a gente chama de, olha só, isso aqui é uma cromátide, isso aqui é uma cromátide, isso aqui é uma cromátide, isso aqui é uma cromátide. E esta com esta, tá vendo aqui de cima, acima do centrômero, tá? Centrômero é essa estrutura que une as duas fitas, para elas não se perderem pelo citoplasma. As duas fitas iguais, tá? Olha aqui, ó, este lado aqui, essa aqui é chamada de cromátide irmã. Irmã, irmã. Essa aqui, irmã, irmã. Elton, esta aqui com esta aqui. Não são nada, nem parente, nem vizinha. Esta desta aqui, nada. Esta desta aqui, nada. O que nos interessa é sempre a que é igual a outra, e quem define isso é o centrômero. Então, essa parte aqui é irmã desta, ou seja, essa cromátide é irmã dessa. E essa cromátide aqui é irmã dessa. Dúvida aí? Que eu sei que aqui pode complicar um pouquinho. Se tiver, pergunta agora. Ou pergunta depois, sem problemas.
Fala. A gente tem, então, 46 cromossomos simples. E aí, quando eles se juntam, fica 92, é isso? É isso aí. Quando eles duplicam, antes de uma divisão celular, eles ficam 92. Por isso, aqui embaixo, olha só, Duda. Antes da divisão celular, eles vão se duplicar para depois ficar 23 para cada lado de novo. Isso. 46. 46 de novo. Isso aí. Para manter isso na mitose. Olha aqui, ó. Por isso que a gente tem aqui, ó, intérfase, que é a fase entre duas divisões. Que é aquela fase, vamos dizer assim, ó, de preparação de qualquer divisão celular. Seja mitose ou seja meiose. Aqui a gente está preocupado com a mitose. Então, ele precisa, antes de qualquer coisa, duplicar. Que assim, ó, tem fase G1, fase S e fase G2 da divisão celular. Desculpa, da intérfase. E aí na fase G1, assim, intensa síntese proteica. Ok. Fase G2, intensa síntese proteica e duplicação do centríolos, que é a última, né? E a do meio, que é a S. S vem de sínteses, do inglês, tá? E aí o que acontece? Na fase S, assim, a síntese de quê? Síntese do DNA, duplicação do material genético. Depois a gente vai ver isso com calma lá na divisão celular. O que é intérfase, o que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas por enquanto não serve isso aqui. Então tá vendo, ó? Aí aqui, ó, já tem cromossomo, já tem DNA duplicado. Então entra na divisão. Entende? Já entrou. Aí olha o que aconteceu. Terminou a divisão celular. Dividiu a célula, ou vai dividir a célula. Tá vendo o que aconteceu? Rompimento do centrômero, ó. E aí agora eu tenho 2 cromossomos idênticos. Qual é a diferença? Qual é a diferença daqui, deste cara aqui, para este aqui? Qual é a diferença?